tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Ainda bem que por aqui Jesus aboliu o terno e a gravata mesmo. Por 2 motivos. Porque já pensou? Um calor desse, um louvorzão desse, eu ia sofrer aqui, ia sofrer. Esse é um motivo. E o outro é para nós não ficarmos parecidos com outros crentes que tem por aí. Amém? Já pensou você passar na rua? Tem que falar para cá para o ao vivo, né? Já pensou eu passar na rua e ser confundido com um assembleiano? Eu quero que uma bala perdida acabe comigo, me mate. Não posso ser confundido com essa gente que negou o sangue de Cristo a vida toda, que fez aliança com o diabo e com a política. Raça maldita, não podemos ser confundidos com ele. Eu creio que por isso também, como Jesus já falou aqui, né? Não se vistam como eles. Não sejam como eles. Eu vos separei. Não se misturem a eles. Assim tem dito o Senhor em nosso meio. Amém, meu irmão? É exatamente assim que tem que ser. A mistura, a homogeneidade tem que ser, quando houver, tem que ser completa. Gênero, número e grau, ou seja, espiritualidade, convicções, todos têm que estar convergidos a esta ideologia. Não, mas eu interpreto diferente. Para trás de mim, a Bíblia só tem uma única interpretação. Uma única. O Espírito Santo não pode ter falado aqui: aonde entrar política, eu saio, eu abomino política. Em outros lugares ele dizer: chamem os políticos para se banquetearem com eles. Não. Ou nós servimos a Deus e eles o diabo, ou eles servem a Deus e nós ao diabo. Mas iguais nós não somos. E quanto a isso, eu quero colocar a minha vida, o meu ministério, a minha existência à prova. Não sou assembleiano porque não sirvo Deus das Assembleias de Deus. Eu abomino aquele Deus político, vagabundo das Assembleias de Deus. O que eu sirvo não se rende à política. Não precisa de político. Meu Deus não precisa de segurança. Ele é a segurança. Essa é a diferença entre nós e o nosso Deus. E antes de começar o culto, estávamos aqui arrumando as cadeiras, eu conversava com os irmãos, com um irmão aqui. Deus mostrou desenterrando várias armas que as igrejas do passado deixaram de usar. Mas uma me impactou, que eu não esqueço de jeito nenhum, e ela era muito simples. Era apenas uma adaga. E eu pensei, uma adaga deve ser uma obra que as igrejas do passado deixaram de fazer, uma coisa simples, pois a adaga representava, dentre as obras que eu vi, a maior de todas. E Deus foi bem claro: as assembleias negaram esta arma que eu dei a eles, essa adaga, e eu trago ela a este ministério, e esta adaga é a adaga da contenda. Quem quer pregar paz e amor? Vai para as assembleias. Quem quer prosperidade? Vai para a Universal. Quem quer ser amigo dos políticos de Deus e do mundo? Quem quer? Vai para os batistas. Mas quem quer ser radical, andar na verdade e morrer por ela, venha para a geração Jesus Cristo. Essa é a diferença entre nós e a raça maldita que negou o sangue de Cristo que tem por aí. Diga-se de passagem, nosso Deus falou que em 2019 seria o ano das catástrofes. Deus falou que ia matar crianças, matou? Mas o ano ainda não acabou, tá? Ele já matou, mas o ano ainda não acabou. Falou que ia matar, muita gente, ai que coisa, joga o teu sentimento no lixo, meu irmão. Joga o teu sentimento no lixo. Você está aqui para seguir regras de Deus, não são os teus sentimentos. Se fosse para seguir os teus sentimentos, tu não precisaria de igreja nem de pregador, ficaria na tua casa, na tua vida, não precisava entrar aqui. Se tu entra aqui é para ouvir coisas que você não tem a direção, senão tu recebia lá dentro da tua casa mesmo, no teu quarto, na tua casa, com a tua Bíblia na mão,
Se tu precisa entrar na igreja, se tu sente essa necessidade, se tu quer isso, é porque o que está dentro de você ainda não é o suficiente. Todo dia tu tem que ouvir a pregação e a direção. Os teus sentimentos não prestam para a obra, porque a obra tem regra e tem direção. Não faz diferença o teu sentimento. Os teus sentimentos estão em ti apenas para provar a ti mesmo. O que é uma renúncia? É quando tem que abrir mão do seu prazer, da sua satisfação, dos seus objetivos, das suas razões. Isso é a renúncia, isso é a prova. Os teus sentimentos existem para que tu sejas provado, não para que tu venha jogá-los na obra de Deus, porque Deus não vai aceitar os teus sentimentos. A obra tem direção, a obra tem liderança, a obra tem Deus para comandar. Então, Deus falou que ia matar crianças e matou. Deus falou que ia trazer um grande juízo contra a igreja católica. Aliás, isso falou várias vezes, todo mundo lembra, não lembra? Teve até uma, como é que chama o negócio? Notre Dame? Me lembra aquele filme Corcunda de Notre Dame, é isso? Corcunda de Notre Dame, um camarada que morava inclusive escondido dentro de uma catedral, né? Foi essa mesmo que pegou fogo? Deus é implacável, né? O nosso Deus é assim, fala e faz. Os rebeldes que se cuidem. Tadinho, estou até com pena deles. Muita pena. Então, meu irmão, igual de Judas, igual Jesus ficou de Judas, o que tu tem que fazer, vai e faz logo. Então, meu irmão, esse 2019 é o ano de catástrofe mesmo. Olha, primeiro que eu não sei nome, mas se eu fosse fazer a lista das notícias de gente morta, gente que falou contra esse ministério, gente que estava aí pela sociedade fazendo besteira, como Deus passou o rodo assim, mas foi matando de balde, mas ninguém viu Deus matar, não, ele usou a arma da PM, ele usou arma de traficante para matar, ele usou um mosquitinho, ele usou um vírus invisível, ele foi matando assim a balde. 2019 é o ano das catástrofes, e eu digo mais, eu vou atravessar o 2019 de pé, o 2020, o 2030, eu vou atravessar tudo até cumprir a minha missão de pé. Estou lançando o desafio. Quem achar que não tem Deus na minha vida, venha me dar um aperto de mão e dizer assim, eu aceito, entra nessa porta aqui, diz, eu aceito o teu desafio, e vamos ver. Eu sempre digo o seguinte, a justiça e a verdade, ao final de tudo, é ela que triunfa, não é ela que triunfa? Então vamos ver, quem ficar de pé no final de tudo, esse andou com a verdade e andou com a justiça. Porque ninguém abate a verdade, ninguém abate a justiça. Ouvi por aí que tem gente até dizendo que eu peguei dinheiro ilícito e tudo mais. Tá bem, se eu peguei dinheiro ilícito, hoje mesmo eu quero cair fulminado aqui, ou então, para ficar mais bonito, né? Amanhã eu não quero acordar, eu quero acordar morto. Se há um Deus sobre a terra que governa o universo e eu peguei dinheiro ilícito de alguém, amanhã eu tenho que amanhecer morto, ou então comido de bicho podre em cima de uma cama. Mas se eu não peguei nada ilícito de ninguém, a língua que falou vai apodrecer na boca desse paroleiro. Se eu sou enganador, amanhã eu tenho que amanhecer morto, podre, comido de bicho. Mas se eu sou verdadeiro, se eu sou a própria verdade de Deus na terra, quem falou que eu sou falso há de ter a língua apodrecida dentro da boca. Não está bom para vocês, não? Não está bom para quem me ouve, não? Não está bom para o mundo, não? Eu não sou alguém comum, eu sou a verdade. Quem quiser saber da verdade tem que vir a mim. E tem mais, para aqueles que gostam, eu sou arrogante mesmo, sou prepotente mesmo, sabe por quê? Porque sou imortal, sou invencível, eu tenho a postura de quem é inabalável e imbatível. É assim que eu ando. Cabeça erguida, com orgulho, com vaidade, com prepotência, porque não tem armas que inventaram que possa me matar. Por isso eu sou o que sou.
Quem me sustenta é o Deus que eu sirvo. Não é o Deus de todo mundo, não. É o meu Deus, o Deus da geração de Jesus Cristo. É esse que me sustenta. Se amanhã eu estiver de pé e outros caídos, então saberemos com quem está a verdade. Olhem para trás e vejam se 20 anos de geração de Jesus Cristo já não deu prova o suficiente de quem é o cara arrogante que sobrevive, que atravessa gerações, que manda a espada para tudo que é canto e está de pé. Vê se esse cara não sou eu. Vê se mais alguém fala o que eu falo, faz o que eu faço, encara as armas que eu encaro e continua de pé. Vê aí. Isso aqui é um ministério de guerra, meu irmão. Isso aqui não é ministério de boas palavras, paz e amor. Não sou hippie, eu não fumo maconha. Não sou... irmão, numa boa, tá? Eu não sou hippie, eu não fumo maconha, meu amigo. Eu ando na Bíblia, na palavrinha que o meu Deus me revela. Tem conversa não. Eu tenho orado. Todo aquele que tem proferido uma palavra de mentira e tem consciência, ainda mais os que conviveram comigo, ainda mais os que entraram na minha casa, ainda mais aqueles que me alugaram aqui antes de culto, depois de culto, intervalos de seminário, esses sabem muito bem que eu sou. Ainda mais aqueles que eu meti a mão no meu bolso e os ajudei, meti a mão no dinheiro do ministério e os ajudei, eles sabem quem eu sou. Agora, porque eu não agrado mais, porque eu não ando com mentira nem com engano, eu sou falso, eu sou ladrão, vamos ver quando o sol nascer de novo, sobre quem ele vai resplandecer. É simples assim, meu irmão. É simples assim. A Bíblia diz: não falarás do ungido do Senhor. Eu sou o cara que chama o Edir Macedo de ladrão e canalha, R.R. Soares de pilantra, safado e ordinário, e todos os outros pastores eu chamo de canalha, safado, pilantra, ladrões, e eu estou de pé? Cadê o Deus deles? Então pelo menos uma coisa tem que ficar provada, que eles não têm Deus. São décadas falando a mesma coisa. Antes de eu ser pastor, eu já dizia que a Universal era um grande templo de Satanás. E alguém disse assim: não, mas como é que cresce tanto? Eu digo assim: a Igreja Católica não é do diabo, não adora imagem de escultura, não reza a missa para os mortos, e é bem maior que a Universal. Então, amigos, se é por tamanho, sai da Universal e vai para a Católica. Porque está no mesmo barco, está servindo o mesmo diabo mesmo. Não tem diferença. É assim, meu irmão, que você faz. Expõe mesmo a tua vida naquilo que Deus tem falado contigo. Aceita desafio, chama para o desafio, clama a maldição, e quem tiver que ficar de pé vai ficar. Tem mais. Estão uns processos aí. Vai ter uma audiência dia 13 de junho e essa eu estou querendo ir. Eu vou tentar fazer de tudo para sair de lá preso, algemado. Vou tentar fazer de tudo para sair preso. Vou falar coisa na cara daqueles juízes e promotores que eu estou duvidando que eu não saia de lá preso, se não me prenderem antes, né? Estou duvidando. Eles querem defender pedófilos? Eles querem defender estupradores? Eles querem? Então eu vou dar um motivo para eles defender bastante. E você sabe, né, irmão, que depois da segunda prisão, nem você vai me reconhecer mais. Eu estou pagando, eu falei para o advogado, eu estou querendo pagar. Tem uns irmãos aí do grupo que devem ter lido isso, que está lá no grupo do jurídico que o advogado criou, porque é tanto processo que tem na geração Jesus Cristo, irmão, que ele criou até um grupo. Ele falou: pastor, eu vou criar um grupo só para a gente resolver os negócios da geração Jesus Cristo. Eu falei: tá, cria lá. Aí tem uns irmãos aí, ele colocou lá, deve ter visto, eu disse assim: doutor, se eu pudesse, eu pagaria para eles me prenderem. Pagaria. Eu quero ser preso, eu estou lutando para ser preso, eu quero ser preso. E tu quer, irmão? Tu quer ser morto? Há um servo? E Jesus não quis ser morto? Ele disse assim: mestre, come. Não, uma comida eu tenho para comer e vós não sabeis. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Aí Jesus chega aos discípulos e diz assim: um cálice eu tenho para tomar, e como me angustio até que se cumpra. Qual era o cálice? A morte. Irmão, finalmente
Quando morrermos, aí veremos o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano. Você tem medo da morte? Eu anseio mais o dia da minha morte do que eu celebraria qualquer dos meus aniversários que lembram o dia do meu nascimento. Porque quando tu nasce, ninguém sabe o que tu vai ser, se tu vai ser um vagabundo, se tu vai ser um ladrão, se tu vai ser um político, que é pior do que ser vagabundo e ladrão. Ninguém sabe quando tu nasce o que tu vai ser, mas quando tu tá chegando a hora da morte, todo mundo sabe o que tu és. Tu fez a tua história, tu mostrou o teu caráter até chegar a hora da tua morte. Ninguém te conhece quando tu nasce, mas quando tu morre, todo mundo sabe quem foi você. Assim disse Jesus: um cálice eu tenho para tomar, e como me angustio até que se cumpra. Ninguém sabia exatamente quem era Jesus, até que ele morreu. E muitos aí dizendo, disseram, está vendo? Não era ninguém. Mas quando os discípulos começaram a anunciar, disseram, ele vive, a unção e o poder começou a curar enfermo, expulsar demônio, fazer sinais, prodígios e maravilhas. Foi depois da morte que Jesus foi mais conhecido do que quando estava em vida. Desperta, tu que dormes. Está pensando que a tua história acaba no dia da tua morte? Se fosse assim, o sangue de Abel não clamaria desde a terra. Se fosse assim, o sangue de Abel até o de Zacarias não seria cobrado de toda uma geração. Crente não morre, irmão. Crente cumpre a sua missão e deixa a semente. Quando eu falo crente da geração Jesus Cristo, tá? Por favor, ninguém confunda quando eu falo crente com assembleano, com batista, Brasil para Cristo, universal, católico. Não, crente eu falo geração Jesus Cristo. É só isso. Só respeito um Deus, o meu, e só reconheço um ministério de igreja, o meu também, não reconheço mais nenhum. Olha, estou dizendo isso, quantos anos a igreja fez? 20 já? Ou 19? Vamos fazer 20 agora, né? Vai completar, eu estou dizendo que vai completar, tá? Estou profetizando para o futuro. Estou dizendo que ninguém destrói a geração de Jesus Cristo. Nós vamos completar em junho, talvez eu seja preso um pouquinho antes, que a audiência é no dia 13. Nós vamos completar em junho 20 anos. Vamos completar em junho 20 anos. 20 anos eu venho falando as mesmas coisas. Só reconheço um pastor, só reconheço um ministério. Eu não reconheço de mim mesmo, é claro, né, irmão? Quem me ensinou isso foi o Senhor, o nosso Deus. Esse ministério aqui não é para brincadeira. Nós somos, meu irmão, eu acho que o único povo que teve uma música bloqueada pelo Facebook. Nós tivemos uma música bloqueada pelo Facebook. Claro, já está lá de novo, para tudo que é canto, ninguém detém. Hoje eu olhei, uma das coisas que nós colocamos já ultrapassava 2.000 acessos. O irmão Tiago, o irmão Afonso, o irmão Rômulo lançaram através de e-mails, invadiram a nação de Israel. Já essa música já está com mais de 1 milhão de acessos já. Mais de 1 milhão de visualizações. Só que num canalzinho aqui e ali para fazer uns trabalhos, ela está ali com um pouco mais de 2.000, mas ela está espalhada em vários canais. Tem canal que ela está só com 20 acessos, tem outro que está com 2.000, tem outro que está com 200. O trabalho que os irmãos fizeram já ultrapassa 1 milhão de acessos, de visualizações à música, porque o objetivo da música não era para o Brasil, era para alcançar a espada ser cravada em Israel. Olha o que o Espírito Santo está dizendo. Missão cumprida. Missão cumprida, meu irmão. Com uma música nós transtornamos uma nação inteira. Com uma música. Isso é que é Deus. Nenhum outro Deus se compara ao nosso. Nenhum outro povo se compara a nós. Ninguém tem coragem de fazer o que nós fazemos, meu irmão, e pagar o preço que nós pagamos.
Podem nos bater, podem nos agredir, pode processar. A única coisa que ninguém conseguirá fazer é deter os passos de Jesus Cristo através do ministério chamado Geração Jesus Cristo. Isso ninguém detém, meu irmão. É impossível. Impossível. Jesus está em nós e nós estamos nele. Ele não falou, naquele dia vocês vão entender. Eu estou em vós e vós estáis? Por isso eu digo, eu e Jesus somos um. Você e Jesus é? Tem que ser. Porque se não for, não cumpre a palavra. Paga o preço. Viva! E outra coisa, irmão, eu já falei isso há um tempo atrás, e você já deve ter visto isso, principalmente nos domingos. Os nossos cultos têm aumentado bastante, o horário. Então venha com espírito de sacrifício. Tinha uma música que eu gostava muito assim, que ela falava sacrifício de louvor. Chamava o louvor como um sacrifício agradável a Deus. Eu acho essa expressão fantástica, porque cantar também cansa. Então eu entendo que isso realmente é um sacrifício de louvor. O louvor exige de ti alguma coisa. Exige o tempo, exige o desgaste físico. É um sacrifício de louvor. Agora, quarta-feira também, eu sei que você vem do trabalho, vem meio cansado. Se você tiver seu compromisso, irmão, tranquilo, não precisa nem dar tchauzinho, a gente entende, cada um tem o seu a fazer. Se você precisar levantar, seguir, cumprir os seus compromissos, pode ir à vontade. Mas não venha mais projetando um final de culto. Nós vamos entrar nesse lugar, vamos adorar e vamos dar liberdade para Jesus falar. Se ele quiser falar até o sol raiar, se eu não me aguentar de pé, eu deito nesse chão, mas meus ouvidos vão ficar abertos. Amém, meu irmão? Se não for assim, se não der liberdade para Deus, se a gente começar a... Não, nós vamos ter um cultinho aqui que nem tinha na Batista, né? Na Batista era assim. O Espírito Santo não tinha liberdade. Eu vou explicar por quê. A pregação do pastor, por exemplo, ela tinha que durar, no máximo, 15 minutos. No máximo. Se passasse dos 15 minutos, começava aquele corpo diaconal, e os irmãos mais velhos da igreja, a fazer assim. Se passasse, não, se chegasse aos 15 minutos. E tem mais, não precisavam nem olhar no relógio, porque tinha um relógio atrás lá do púlpito, já para controlar tudo. Mas eles, acaba com essa pregação, quero ir embora, eu quero ir para casa, e ficava todo mundo olhando no relógio. E os pastores sabiam, o pastor quando ia pregar, ele chegava, desabotoava o relógio dele, dobrava a pulseirinha de couro e botava assim em cima do púlpito, para ele ficar olhando. Deu 15 minutos, amém, nosso tempo acabou. Era assim, a pregação era determinada pelo tempo. Podia pregar 5 minutos, isso não tinha problema, ficava todo mundo feliz. Mas pregar 16, 17 minutos, aí não, aí complicava. Isso é um lugar que Deus possa falar? O louvor também, é tantos minutos, é tanto tempo o louvor. Era assim, na igreja que eu fui, tá, irmão? Na igreja batista que eu fui, que foi da Rua da América, número 54, aqui no Santo Cristo. Lá era assim, eu fiquei lá mais ou menos quase uns 5 anos. Lá era assim. O culto todo, ele tinha o tempo de 1 hora só e acabou a história. Aqui, irmão, se você tiver seu compromisso, segue. Se você puder ficar, quiser ficar, desejar, enfim, fique à vontade. Mas nós não vamos dizer que o culto começou tal hora e vai terminar tal hora. Isso não vai existir mais. Eu acho que já é um sinal que eu até esqueço às vezes de botar o relógio aqui. Eu tinha um plano de botar um relógio lá no fundo. Nunca consegui. Nunca consegui. Eu acho que é por causa da minha oração. Diz, Jesus, quando eu tiver para fazer alguma besteira, o Senhor bloqueia o meu caminho e não me deixa fazer. Eu nunca consegui pendurar um relógio lá. Uma vez eu pendurei um digital, botei a tomada, pendurei ele lá, um relógio digital lá no fundo. Falei, finalmente botei um relógio na igreja.
Quando eu cheguei aqui do púlpito para testar, que eu olhei para lá, eu não via nada, ficava tudo embaralhado, eu não conseguia ver as horas. Eu falei, não adianta, fui lá, arranquei o relógio digital. Nunca consegui colocar um relógio dentro desse ministério. Ou seja, Deus vai te trazer e te despedir na hora certa mesmo. Temos horário para começar, mas o horário para terminar vai ser determinado por Jesus. Tem que ser assim. Se queremos ver Deus, ainda mais nesses tempos que os dias são maus, nós temos que ser assim. Temos que nos doar, como diz Paulo, temos que nos gastar e deixar gastar pelo Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Evangelho de João capítulo 14 diz: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós de fato tivesses me conhecido, terias conhecido também a meu Pai, e desde agora vós o conheceis e o vistes. Amém, irmão? Podem sentar. Irmão, tem uma particularidade que às vezes sobressai nas histórias quando a passagem inclui Tomé. Você vê que Jesus está afirmando, né? Vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Mas Tomé, o camarada da incredulidade, ele chega e não sabemos para onde tu vai. Cadê o caminho? É uma coincidência assim engraçada, porque depois, quando Jesus ressuscita, é esse mesmo que diz: como é que é? Ressuscitou? Nós vimos, nós tocamos, ele esteve em nosso meio. Não, como é que é? Vocês o quê? Tem algum historiador que diz o seguinte: Tomé teria dito o seguinte: peraí, meus irmãos, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa racional. Dizem que Tomé teria dito isso. Eu sou Pedro, João, você, João, até você, João, Tiago, você, peraí, não, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa racional. Se eu não o vir, e não vai bastar eu ver, se eu não ver, e se eu não tocar, de modo algum crereis. Por quê? Ele disse que ele era o quê? Inteligente. Ele disse que ele era racional. E cá entre nós, irmão, nosso cérebro nessa obra, ele presta para muito pouco. Tu tem um guia. Jesus é o teu guia. Para que tu precisa de cérebro se tu tem um guia que é Jesus? Alguém que, lâmpada para os meus pés, luz para o teu caminho, é a minha palavra. Alguém que ilumina o teu caminho e te diz: olha, ouvireis uma voz, não vos desvieis nem para a direita nem para a esquerda. Você precisa de cérebro? Você precisa de quê? Você só precisa obedecer. Então não precisa nem pensar. Seria essa a questão lógica. Mas o teu pensar, para você, te qualifica o livre-arbítrio. E para que serve o teu livre-arbítrio? Eu vou dizer uma coisa que você talvez não vai gostar e não vai entender agora. Tudo que Deus botou em você, os teus sentimentos, o teu livre-arbítrio, tudo isso é muito glorioso, faz parte dos projetos dele, então é glorioso. Mas eu vou dizer para que mais isso tudo serve: para te provar. O teu livre-arbítrio era para te provar. Teve gente que já fez até a oração
que certamente não seria respondida, porém Deus viu o conceito, o caráter e o princípio. Pessoas que disseram assim: Deus, arranca o meu livre-arbítrio para que eu cegamente te siga. Isso Deus não quer. Mas teve gente que já fez essa oração. Aqui dentro tem alguém que já fez essa oração? Eita, Deus arrancou, irmão? Não te ouve, está vendo? Tuas orações não são ouvidas. Não é isso, a tua oração é ouvida, mas essa com certeza ouvida foi, mas atendida não. Porém, alguém que ora a esse ponto, a graça vai ser especial sobre ele. Ele está dizendo: Deus, o que eu realmente quero é te servir, arranca o meu livre-arbítrio. Para quê? Para que eu não tenha a chance de escolher outro caminho que não seja o Senhor. É isso que essa oração diz. Estou junto contigo nessa, tá, irmão? Também já fiz essa oração de louco. E anos se passaram e Jesus me mostrou: essa oração é impossível ser atendida, mas o que leva um ser humano a fazer esse tipo de oração é isso que Deus quer. E aí, irmão, acontece que às vezes você toma até um caminho errado, mas Jesus põe um anjo lá no caminho, usa a mula de Balaão, faz qualquer coisa, mas te põe de volta no caminho, porque Ele conhece a sinceridade do teu coração. E a um coração quebrantado e contrito não desprezarás a Deus. É por isso, exatamente por isso, que tem gente hoje aqui dentro que está de pé, e bem de pé, porque teve um coração quebrantado e contrito. Deus teve misericórdia, arrancou do fundo do poço. É com Ele mesmo. É contigo, irmão, é contigo, irmão. Essa palavra é para você mesmo. Então, o que acontece? Tomé é aquele camarada muito racional. Eu acho interessante que sempre que eu assisto documentários, as coisas não apagam mais da minha memória. Eu gosto muito de assistir documentários, sabe? Tem um tal de History Channel na internet, passa cada coisa fantástica. Irmão, quando eu paro de trabalhar, que eu digo, não vou ter mais nenhum serviço braçal, vou ficar quieto, eu ligo lá minha internet, tem uma TV na sala que não tem antena não, só pega internet. Olha, eu começo às 8 da noite, termino meia-noite assistindo coisa. Mas aquelas coisas que eu assisto, eu vejo o valor delas, o quanto elas me fazem bem e o quanto elas trabalham o meu cérebro. Às vezes a gente assiste umas coisas bem interessantes, bem engraçadas. Eu vou até te contar. Diz que Alexandre o Grande saiu nas suas conquistas e ele chegou numas montanhas de floresta e eles estavam perseguindo os bárbaros, e ele queria tudo que era bárbaro que ele encontrava pelo caminho, ele ia massacrando com seu exército, um monte de gente valente. E de repente eles viram, habitando na cópula das árvores, homens vestidos com peles, e eles começaram a perseguir, matar e capturar aqueles homenzinhos com pele habitando na cópula das árvores. Depois que ele está perseguindo, aí chega um capitão para ele, um general, e diz assim: Senhor, não são pessoas vestidas de pele de animal não, são animais mesmo, e se chamam macacos. O camarada morava numa região lá da Babilônia, atravessou para um outro canto, encontrou macacos, ele achou que eram homens bárbaros vestidos de pele de animal, habitando na cópula das árvores, e toma ali flechada, e toma matar macaco, até que alguém convenceu ele: não, são animais mesmo, eu tenho conhecimento, é de tal lugar, e se chamam macacos. Essas coisas são engraçadas na história, né? Se você nunca tivesse ouvido falar em gorila, nunca tivesse visto uma foto, e hoje você estivesse passando em algum canto e visse um gorila, o que você ia pensar que ele era? Vamos deixar essas mitologias populares de lado. Mas Tomé era o camarada que ele achava que tudo ele era muito racional. O historiador disse que ele disse isso. Ele sacode: Pedro, você acreditando nisso? Que ressuscitou depois de 3 dias? Aí ele vai para João, você, João, Tiago, até tu, Tiago, acreditando nisso? Aí,
Mas Tomé, nós o vimos, Tomé. Nós falamos, ele sentou, ele comeu conosco, nós tocamos nele. Ah, irmãos, não dá, eu sou um homem muito racional. Essa tem sido a desgraça de muitos homens, a sua inteligência. O que mais vale nessa obra, meu irmão, é a tua submissão, é a tua sujeição. A tua inteligência nessa obra, meu irmão, é só para você entender que Deus é real. Acabou. Não precisa entender mais nada. Jesus nos chama de servos. Jesus nos chama de servos. E nós já vimos que o conceito de servo é aquele que obedece. A palavra servo, que passou a se chamar, deu origem ao nome Sérgio. Sérgio, servo, tem a origem no significado, sabe de quê? Escravo. Originalmente a palavra era escravo, aí virou servo e virou o nome Sérgio. Tem algum Sérgio aqui, bem-aventurado? Escravo. Então, meu irmão, veja, servo, se tu vai só obedecer ao seu Senhor, a tua mente tem que estar voltada só, o Senhor dá uma ordem, limpa aquele chão ali. Tu para e pensa com a tua inteligência de qual melhor forma você vai executar o que o teu Senhor mandou. Então você para e pensa, poxa, eu posso usar uma vassoura de piaçava, posso usar uma vassoura de pelo, posso usar um pano úmido, eu posso usar, entendeu? Com a tua inteligência você usa apenas para executar da melhor forma, mas não é, a tua inteligência não é usada para questionar. É para analisar, depois que tu recebeu a ordem do Senhor, vai e executa. Agora tem pessoas que estão equacionando com a sua sabedoria e a verdade não está conseguindo penetrar. A verdade bate e cai, bate e cai, bate e cai. Porque o camarada senta aí no banco da geração Jesus Cristo, não é, um cara me falou para mim analisar a palavra do pastor friamente, sem emoções. Tá, então analisa friamente. Analisa friamente que o cara encara a arma de traficante, que a arma de traficante falha na minha presença. Analisa friamente que eu desafio todo mundo, desafio o sistema. Analisa friamente que eu tenho 40, agora 48, né? Agora eu tenho 48 processos lá no sistema jurídico. Analisa aí friamente que eu tenho 48 processos, enquanto que os pastores das assembleias não tem nenhum. Analisa aí. Todos os meus processos são por intolerância religiosa. Todos. Quer mais o que? Analisa isso aí. O que é intolerância religiosa? É você manifestar a tua opinião que vai ferir conceitos religiosos de outros. Isso é intolerância religiosa. Cá entre nós, eu sou o homem mais glorioso sobre o planeta Terra. Sou o mais glorioso. Não meço palavras, não meço esforços. Faço os vídeos já sabendo que vou ter problemas. Já faço para isso. Ó, irmão, tá aí, tá com processo também aí agora. E outros mais que quiserem fazer a obra do Senhor vão ter que receber processos. Isso é geração Jesus Cristo. Não, você quer uma vidinha de paz, tranquilidade e harmonia? Vai para a Assembleia, vai para os batistas, irmão. Daqui para frente é só decreto de guerra, irmão. Estamos na reta final. Eu estou acreditando que daqui a 25 anos Jesus pisará no Monte das Oliveiras. Essa palavra não penetrou em alguns. Bateu e caiu. É assim, são os racionais, são os inteligentes. Deixa de ser burro, cara. Eu conheço muito mais Bíblia do que tu. Eu tenho 30 anos de evangelho, já encarei sistema, já encarei tudo que é nome que tu possa imaginar. Tu não tem condição de questionar uma palavra que eu falo. Eu estou muito acima de você, eu sou sacerdote, sou fundador da igreja na qual tu está sentado no banco, cara. Quando tu pensou em ser crente, eu já era professor, já era mestre no meio do povo de Deus.
Já estava acostumado a expulsar Tranca-Rua, Maria Padilha, Maria Mulambo, Exu Caveira, 7 capas, 7 flechas. Já estava acostumado a pisar na cabeça de Exu, Preto Velho. Já estava acostumado a cuspir em mandinga, chutar trabalho no meio da rua e nas encruzilhadas. Tu acha que tu tem cérebro racional para vir questionar este homem que está aqui? O diabo do qual tu foge, eu brinco com ele na palma da minha mão. Os demônios que tu estremece, meu querido, os demônios que te oprimem, sai do meu caminho quando eu venho na calçada. Quem é você para questionar a palavra desse púlpito? Olha o símbolo que ele carrega, meu amigo. Tá louco? Cadê a tua razão? Cadê a tua inteligência? Quem foi esse filho do diabo que disse que você tem que entrar aqui, ser racional e analisar o que eu falo friamente? Nem que eu cuspa aqui, até o meu cuspe é glória para você, porque Cristo habita em mim. Eu posso até cuspir, fazer lodo e passar nos teus olhos, que tu vai ser uma nova criatura, quanto mais ouvindo o que eu tenho a dizer. Agora, se acha que não, isso não é a realidade, o cara é orgulhoso, vaidoso, está se fazendo o próprio Deus, amigo, é muito simples. Pega o que é teu e vai para a tua casa e viva feliz. Mas por que você vai frequentar um lugar do qual não te agrada? Eu não faria isso. Eu sou membro do clube do Fluminense, não gostei? Eu vou para o Flamengo. Não gostei do Flamengo, eu vou para o Botafogo. Não gostei, eu vou para o Vasco. Não gostei, eu vou para o América. O América faliu, né? -1. Eu não gostei, eu vou pulando até onde eu quiser. Agora, eu não tenho que ficar num lugar onde me desagrada. Sabe por que eu subo essas escadas e venho para trás desse púlpito? Porque eu não encontro nenhum prazer maior em nada que eu faça sobre o planeta Terra do que quando eu venho aqui desafiar o diabo, desafiar os arrogantes, desafiar os capetas, dizer que eu não me curvo a eles, que eu não compactuo com eles. Não, mas tu respeita a religião dos outros. Eu não respeito a religião de ninguém. Respeitar uma religião significa respeitar o Deus dela. Eu cuspo na cara de todos os deuses das outras religiões. Não respeito a religião de ninguém, só respeito a minha religião. Eu tenho Deus, ninguém mais tem. Mas então ficou ofendido o Deus do católico, o Deus do espírita, de todos os segmentos espíritas, do afro, da macumba, da quimbanda, da umbanda, da magia negra. O que mais tem comigo é Deus ofendido. Caramba, se juntem os deuses e venham contra o mortal. Sou apenas um homem. Cadê os deuses ofendidos que não conseguem me abater? Onde está o Tranca-Rua, Maria Padilha? Onde está Maria Mulambo? Cadê o Preto Velho? Onde está ele? Envelheceu, quebrou as pernas, está precisando de bengala? Cadê os deuses das nações? Cadê o Deus da nação brasileira? Cadê a Maria Aparecida, padroeira do Brasil? Onde está ela? Cadê o Deus dos políticos que sacrificam nos seus terreiros para ganhar as eleições? Cadê os pactos que eles fazem com o diabo e com os assassinos de aluguel para matar a ABC? Eu estou deslanchando flecha para todo lado, eu estou de pé, meu amigo. Usa a tua inteligência, analisa isso aí, porque hoje eu não estou pregando palavra espiritual não, estou pregando só a tua razão. Analisa, tenha lógica. É por isso que eu sou a porta. Tem mais, não quer ouvir profecia? Amigo, fique em casa, desconecta, eu não faço mais parte da geração de Jesus Cristo, acabou, não vai ter nenhuma palavra mais para você. Agora, se tu ficar conectado ali, olhando as coisas de Deus aqui, olhando as coisas de Deus ali, Deus vai te caçar, Deus vai te caçar, tu tá ligado, se tu tá ligado lá é porque tu quer ouvir alguma coisa, não quer? Eis a questão, meu amigo. Agora, o que eu estou falando aqui
Dá para analisar, né? Chega lá nos terreiros, todo mundo, meu pai tranca a rua, trouxe aqui o charuto, porque o infeliz não tem nem dinheiro para comprar um charuto, né? Um cachimbo, trouxe aqui um cachimbo para a avó Mecê, tá, toma aqui e tal. Todo mundo tem medo do tranca-rua. Medo? Eu não posso ter medo de um rato de esgoto. Eu não posso ter medo de um rato de esgoto. O povo da rua é forte, é perigoso, é mesmo? O povo da rua que eu conheço, meu irmão, são os pobres coitados que precisam morar debaixo do viaduto e não tem um teto. Esse que é povo da rua para mim. A política habitacional do nosso país é uma vergonha desclassificada e maldita, que as pessoas têm que morar tudo empoleirado, em favela, que nem galinha. Esse que é a vergonha do nosso país. Esse é o povo da rua, a quem os meus olhos a eles se dirigem. Quisera eu poder fazer alguma coisa por eles. O povo da rua são os que não têm um teto para morar. Agora no terreiro de macumba, o povo da rua é valente. Ué, eu ando na rua, ando com meu carro a 60, 70, 80 e 120. Manda eles travarem o pneu do meu carro. Manda eles estourarem o pneu do meu carro. Manda a Maria Padilha ir lá, o tranca-rua, o chucaveira. Manda eles irem lá, fica na frente do meu carro. Eu atropelo eles. Eu não tenho medo de homens, nem de diabo, nem de armas, nem de sistema, nem de fardas. Eu não visto verde oliva, não visto branco, não visto preto, eu visto a cor que eu quiser. Não sou obrigado a vestir uma farda, porque eu não atendo nenhum comando. O comando do meu Deus tem todas as cores e não apenas uma. Onde está a verdade? Há 20 anos esse louco aqui está gritando de cima de um monte. Eu pergunto para você, irmão, onde está a verdade? Jesus foi um camarada muito arrogante. Ele chega aqui em João 14,6 e ele diz assim: aí, atenção, eu vou falar uma coisa. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não vier por mim. Todo mundo, quê? Esse cara é digno de morte. Ele está se fazendo o próprio Deus. É mesmo? Digno de morte? Quem o matou? Eu não vi ninguém matar Jesus. Ele disse assim: ninguém tira a minha vida, hein? Eu mesmo a dou e torno a tomar. Esse mandamento de dar a vida e tomar, eu recebi de meu Pai. Tem mais, tem um monte de gente aí querendo me matar, Pedro, Tiago, João, tem um monte de palerma querendo me matar. Na hora que chegar o tempo certo, o meu Pai vai deixar eles me matarem para cumprir a vontade do Pai. E é tudo que eles não querem, é cumprir a minha vontade e a vontade do meu Pai. Mas na hora certa eles serão obrigados a me matar, porque é chegada a minha hora. E ao terceiro dia, eu ressuscito com poder e glória, e vou me manifestar a vocês no monte onde eu sempre falei para vocês. Lá na Galiléia eu vou me manifestar a vocês. Depois, diz para os meus irmãos, vai lá para me encontrar lá no monte da Galiléia lá, como eu já tinha dito para eles. E aí, irmão, o que você está ouvindo? Verdades ou mentiras? Tu não é inteligente? Para e pensa. Estou no alto de um morro que já foi dominado ferrenhamente pelo tráfico, como você viu. Estou no alto de um morro, e o que tu tens ouvido? E aí? Quem sou eu? O que eu represento para você? Poderia estar morando em lugares de asfalto, Tijuca, Vila Isabel, poderia estar morando lá. E não é questão de querer ou não querer, não, porque todo mundo quer morar num lugar melhor. É questão de obedecer. Jesus falou aqui, então é aqui. E é aqui que ele ecoa dentro da minha cabeça. Aqui,
1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Quando Jesus me chamou para a obra, meu irmão, alguns bons anos atrás, algumas décadas, ele não me chamou, ele me deu o sinal, ele falou assim: olha, a profeta dentro da igreja falou assim: eu desci do ônibus, quando eu estava descendo do ônibus, botei o pé na calçada, Deus falou comigo: hoje eu vou levar um jovem dentro da igreja, e eu tenho uma mensagem para ele, e a mensagem é essa. Quando ela chegou na igreja, que ela falou, parecia que o templo não ia comportar unção. Naquele dia eu vi uma igreja de 200 pessoas, todo mundo queria olhar para trás, para saber a quem aquela palavra estava sendo dirigida. E aquela mulher disse: olha, jovem, foi contigo que Deus falou comigo quando eu descia do ônibus. Assim te manda dizer o Senhor Deus: tem uma grande obra contigo, e ela será no meio dos teus. E assim foi o Senhor. Procura dos meus aqui dentro, e tu não acharás nenhum. Ela falou: tem uma grande obra no meio dos teus parentes. Porque ela falou no meio dos teus, mas quando fala lá, o Espírito Santo mostra cá. Era no meio dos parentes. Procura aí, tem parente meu aí? Tem algum primo meu aí? Tem? Quem é meu primo aí? Tem tia minha aí? Não? Não tem não? Deus não falou que eu vinha numa obra de pacificação. Deus não falou que eu vinha numa obra de paz e amor. Deus falou apenas que tinha uma grande obra. Quando ele disse: vai para a tua casa e funda a tua igreja, quando eu pisei aqui, 21 de setembro de 1999, o Senhor disse assim: eu tenho uma grande obra contigo, mas se eu revelar toda ela, você não suportará. E cada dia Deus foi passando, quando Deus trouxe a unção da restauração, eu fiquei em parafuso, com aquela voz poderosa, mandando eu rasgar o verbo, mostrar o olho da rua para quem não quisesse. E muita gente disse para mim assim: mas assim tu vai esvaziar a igreja. Eu disse: eu prego sozinho para os gatos e cachorros e ratos que estiverem na congregação, mas não prego mentira nem falsidade. Vim em busca dos verdadeiros. Todo mundo: mas a igreja vai ficar vazia. Que fique vazia. Eu com Jesus serei sempre a maioria. Analisa aí, irmão, tá? Pensa. Tu não é racional? Tu não é uma pessoa inteligente? Agora, se está pensando que vai chegar aqui, eu vou... Irmãos, porque o apóstolo João falou o seguinte: amai-vos, filhinhos. Filhinhos e amai-vos é para aqueles que têm o Espírito da glória de Deus. O resto, Saul, vai lá e passa a espada. Deus não tem uma palavra, Deus tem muitas palavras de acordo com as situações. Cada situação tem que ser julgada com uma palavra diferente, certo ou errado. Se Deus é juiz, Ele não julga tudo com a mesma palavra. Cada palavra é uma situação, cada julgamento requer uma palavra. E hoje nós estamos atravessando a era da dispensação, denunciar a apostasia, meter o dedo na cara dos ladrões e mercenários que estão assaltando as pessoas sem colocar a mão no bolso delas. Jesus disse: eu sou a verdade, com toda prepotência, com toda arrogância. E ele disse o seguinte: a um servo cabe ser igual ao seu senhor. Tu és a verdade, meu irmão? Se tu não és a verdade, tu está em falta. Tu tem que ser coluna e firmeza da verdade. Você acha que Pedro e João, na porta do templo Formosa, poderia chegar para aquele homem e dizer assim: aí, o homem estendendo a mão pedindo esmola, ele: ei, levanta a cabeça, olha para nós. Para que olhar para um homem? Eles não se achavam homens comuns, por isso disseram: olha para nós. A unção está sobre ti, o entendimento, consciência, autoridade, semelhança a Cristo, igualdade a Cristo, porque é um servo que cabe ser igual ao seu Senhor.
Está sobre ti a unção, está sobre ti a graça? Tem buscado o suficiente, tem pagado o preço na oração? Mostra os teus joelhos calejados. Mostra o teu cronômetro das tuas noites de sono, faltando horas de sono, mostra lá. Mostra os teus óculos de forçar a vista em cima de um livro. Mostra o teu ouvido cheio de cera, de tanto ouvir mensagens, seminários e pregações. Paga o preço, porque tu tem que se apresentar, não apenas eu sou um humilde servo de Deus. O humilde servo de Deus é o caramba, eu sou a verdade. Olha para nós. Foi isso que Deus falou com relação à geração de Jesus Cristo. O mundo, para ser salvo, vai ter que olhar para nós. Mas Deus falou, antes que essa palavra se cumpra, eu vou fazer uma grande seleção no meio do meu povo. Muita gente que tem capa de crente está pensando que se esconde de mim. Eu vou trazer a podridão deles desde o mais profundo da terra. Vou estampar, vou jogar na cara deles e vou cuspir na cara deles. Veja a leva que Deus fez. De uma vez só, olha o que Deus fez. Sabe o que eu tenho a te dizer? Te segura, meu irmão, senão tu pode ser o próximo. Porque esse ministério não preza pela tua presença aí, preza pela tua verdade, justiça, integridade, honestidade. Se tu não tem isso, vaza! Aleluia, Deus! Ai daquele que edifica a sua casa com bens mal adquiridos. Ai daquele que tem as suas mãos manchadas com sangue inocente. Retrata-te enquanto estás de pé. Retrata-te enquanto estás no caminho com o teu adversário, para que não chegue lá na frente e ele aponte você aos que hão de te julgar. Verdade. Se Jesus disse eu sou a verdade, tem que ser a vossa palavra? Sim, sim. Não, não. O que passa disso procede do diabo. Você é a verdade? Se tu não for a verdade, tu está no lugar errado, irmão. Tu tem que ser a verdade. As pessoas têm que olhar para você e dizer que nem disseram para mim. Teve uma situação uma vez numa empresa, precisava um advogado lá, de um testemunho, tá, de uma coisa para mentir, e eu estava no bolo lá. Daqui a pouco eu estou vendo um motinzinho conversando lá no canto. Aí o cara já falou assim, estou vendo que olhou para mim e já balançaram a cabeça que não. Aí daqui a pouco vem um mais chegado e diz assim, ai Tupi, estavam com um plano ali, mas pô, tem que falar isso assim, mentir. E o camarada perguntou logo se tu era crente. Eu disse que sim. Ele falou que o plano dele estava furado, porque crente não mente. Tu está dentro ou tu está fora do plano? Eu fui demitido da última empresa que eu trabalhei, na Transporte Futuro. É uma ironia o nome daquela empresa, Futuro. Eu nunca vi povo mais tão podre de caráter, retrógrado no tratamento com o ser humano do que aquela empresa chamada Transporte Futuro, lá do Anil, Gardenia Azul. Nunca vi um povo mais podre do que a direção daquela empresa Transporte Futuro. Uma vez o cara mandou, manda esse cara aí, dá tantos dias de suspensão, manda ele assinar termo de, como é que chama? Advertência e não sei o quê. Falei, tá, deixa o cara chegar. Quando o cara chegou, eu falei, conta a tua história. Isso, espera aí que eu vou checar. O camarada estava com a razão, mas a liderança mandou punir o cara e arrebentar com a vida dele, porque lá eles suspendiam e não davam salário. Eu cheguei e levei a direção aqui, Olha o papel, olha as provas. O camarada está todo certo, Não, sendo assim, deixa, esquece os fatos. Quando o chefe chegou, foi direto. Cadê a punição que eu mandei dar no cara? Aí todo mundo disse o quê? Não, o Tupirani não deu, não. Não deu? Por quê? Eu mandei dar. Não, ele disse que o cara estava certo, pegou documentação e não sei o quê. Aí daqui a pouco, o fulano está te chamando lá na sala dele. Tá. Pois não, doutor? Você está demitido.
Tá, perfeitamente. Claro. Se tu não é canalha, tu vai ser demitido do meio dos canalhas, vai ser excluído. Se tu não é safado, no meio dos safados tu não pode andar, tu não vai conseguir andar, a menos que tu mude o teu caráter para ser um safado. Entre luz e trevas, não tem comunhão. Se tu quer comunhão com quem anda nas trevas, tu tem que sair da luz, tem que deixar de ser luz. Se você não pisa na cabeça dos outros, você não vai conseguir conviver com quem pisa na cabeça dos outros. Se você não é um mentiroso safado, você não vai conviver, não vai conseguir. O teu caráter, a tua essência não vai te deixar conviver com canalha e mentiroso. Gente de mau caráter. Jesus disse: eu sou o caminho e sou a verdade. E essa é a frase que tu nunca mais vai esquecer na tua vida. E há um servo. Seja igual a Jesus. Quando as pessoas estiverem em busca de verdade, você tem que dizer assim: você quer a verdade? Só se tu me ouvir. Não que eu estou indo na igreja, tá? Não interessa onde tu esteja indo, se igreja ou terreiro de macumba ou magia negra. Verdade tu só pode ouvir da minha boca. Você tem essa disposição? Tem essa coragem? Está caminhando para isso? Está pagando o teu preço? Eu não sou o que sou, meu irmão, porque caí de paraquedas aqui, não. Eu tenho história para contar e eu já falei, todo mundo sabe. Eu sepultei a minha vida em cima de um livro. Não foi para chegar agora, depois de 30 anos de evangelho, ser nada, não. Porque essa palavra aqui nos faz de coisa muito gloriosa. Essa palavra é uma glória. Se tu anda com ela, ela dá testemunho de ti, ela mostra quem tu é perante os olhos do Todo-Poderoso. Agora, se não tem a palavra, se não tem nada, meu, se tu não se esforça, se tu é o cara inteligente, que quando eu prego, né, é engraçado quando chegam algumas pessoas novas no ministério, aí vão às vezes para o ponto do ônibus, os irmãos mais antigos dão carona, aí depois eu escuto as conversas do irmão: poxa, pastor, aquela pessoa que estava no ministério, quando o pastor pregou, ela estava falando isso, isso e isso, aquele outro estava falando isso, isso e isso. Eu digo: esses são os que não sobrevivem, esses são os que vêm aqui no ministério e Deus os marca com um I de inferno. Não tem lugar nesse ministério para sábios e inteligentes, tem para servo, aquele que é vaso de barro, que aceita ser quebrado, feito em caco e depois pisado e feito em pó. Para poder se fazer uma nova criatura, tem que primeiro ser quebrado. Você é a verdade? Ou você é o orgulho e a vaidade? Ou você é a prepotência? Ou você se acha o centro do universo? Você é superior aos teus irmãos? Quem é você? Corrige-te enquanto ainda há esperança. O tempo é curtíssimo. Deus falou que estávamos numa curva. Meu irmão, uma curva não dura muito tempo. As curvas não duram muito tempo. Tu chega, por mais longa que a curva seja, tu está ali num carro a 40 quilômetros que seja, daqui a pouco acabou a curva. Ministério de Geração Jesus Cristo está atravessando uma curva. E na curva muita gente não mantém o seu braço firme, sai pela tangente. Mas é Deus que faz a seleção. Eu estou impressionado, eu tenho dado muita glória a Deus, porque foi revelado o caráter de muita gente que Deus expulsou daqui, coisas que eu não via, algumas eu não via, não sabia. Depois que Deus expulsou, eu digo: como Deus é tremendo. Realmente expulsou e o caráter real transpareceu. Jesus é a verdade, o caminho e a vida. E você o que é? Se há um servo, cabe ser igual ao seu Senhor. Tu és o caminho, ou não é? Tu és a verdade, ou não és? Tu és a vida, ou não és? Ninguém pode dar do que não tem. Se tu não tem a vida, tu não pode repassar ela para ninguém. Se tu não tem a verdade, tu não pode repassar para ninguém. Se tu não é o caminho, tu não pode apontar para ninguém. Só podemos doar daquilo que temos. Ebenezer,
Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Verdadeiramente a minha alma estremece diante do nosso Deus que é santo. Mestre, hoje eu estava indo fazer um trabalho e dentro do ônibus o Espírito Santo me deu uma visão. Eu vi a igreja como criança e essas crianças estavam alegres e logo em seguida essas crianças estavam brigando e o Senhor me deu uma palavra. Tem certas atitudes que não cabe mais à minha igreja. Assim diz o Senhor. Amém. Aleluia, Deus. Irmão Marcos, André. Amém. Quando o Senhor, pastor, começou a desafiar os demônios, partiu do Senhor uma unção muito violenta. E Aguidares, nas esquinas, foram partidos. Os demônios fogem desta unção. Essa unção os assombra. E essa unção continua partindo do Senhor. Quando o Senhor dizia que é aqui mesmo, fazendo referência de onde o Senhor deveria estar, deveria morar, eu contemplei uma rocha e ela vinha lá do solo e ela cresceu e eu vi ela crescendo imensamente. E o Senhor dizia, é aqui mesmo que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita. Essa rocha é o teu ministério. É impossível essa rocha sofrer rupturas. É impossível. Essa rocha é o próprio Deus na terra. Diz o Senhor nesta noite. Essa rocha é o próprio Deus. O teu ministério é o próprio Deus na terra, diz o Senhor. Até aqui, pastor. Volta aí. Paz, irmãos. Mestre, no começo dos louvores, eu via 2 anjos, eles subiram ao púlpito, eles seguraram as costas do Senhor, levantaram a brusa, e eles mexeram como se eles mexessem com osso, ortopedistas, acho que essa é a palavra. Eles mexeram e fizeram um movimento que eu vi os ossos das costas do Senhor estalarem, fez barulho, como se eles ajeitassem, colocassem algo no lugar. Foi isso o entendimento que eu tive na hora. Eu fiquei impressionado com essa visão, mestre. Louvado seja Deus. Aleluia. Ainda nos louvores, eu tive uma visão com o irmão Davidson. Eu vi o altar crescer para o lado direito. Eu via, irmão Davidson, você ser trazido até o altar. Então eu via você ser imolado, mas você era imolado no meio, irmão. O lado seu direito, ele caía-se no púlpito, mas ele não saía. E eu vi o teu sangue encharcar o púlpito, e o teu lado esquerdo, ele tombava, mas ele caía em cima do mestre. Eu fiquei impressionado com essa visão. Quando o lado esquerdo dele caía,
em cima do Senhor, mestre, ele não caía no chão, era como se entrasse dentro do Senhor, esse lado esquerdo do Davidson, e permanecesse dentro do Senhor. Amém, irmão. Louvado seja Deus. Irmão Carlinhos, eu vi, irmão, você num lugar, só que a sua volta tinha muita treva, irmão, mas muita treva mesmo. E eu via que aquelas trevas densas, negras, elas vinham se aproximando, mas o lugar que você estava, ele era muito claro e muito branco, e brilhava, mas próximo a você tinha umas luzes que eram falsas, e essas trevas também pegavam essas falsas luzes que estavam próximas. E chegou um momento que essas trevas rodearam tudo. Para você sair do meio, você tinha que sair flutuando, irmão. E era assim que Deus fazia com você, irmão. Deus te tirava de lá, mas te tirava flutuando daquele lugar. Louvado seja Deus, irmão. Quando o Senhor falou de Israel, eu vi uma espada cravar numa terra, e eu não posso dizer que é a terra de Israel, porque não foi assim que eu recebi. Eu vi ele cravar numa terra, rasgar e abrir o solo daquele lugar. A terra, ela era árida de um lado e verde do outro, mestre. Era árida de um lado e verde do outro. Eu vi essa espada, ela rasgar aquela terra. Amém, irmãos, até aqui. Davidson. Amém. Um minutinho, mestre. Eu acabei de ter uma visão com uma mulher, e o Espírito Santo fala que é de Santa Catarina. Eu vi essa mulher, eu estou falando para o Senhor, eu estou tendo a visão na realidade. Ela tem um espírito, e esse espírito, ele tem os órgãos invertidos. Ela anda, esse espírito anda para frente, mas na realidade ele está andando para trás. E eu vejo essa mulher, ela tentar brigar com esse espírito, ela luta com esse espírito, e esse espírito, ele não quer largar ela, ele tenta segurar essa mulher. Eu não sei que mulher é essa. E esse espírito é um espírito do homossexualismo, do lesbianismo. Assim diz o Senhor. Até aqui, mestre. No momento dos comentários, quando o senhor falava dos que questionam a integridade do Senhor, mestre, e o Senhor fazia desafio, nesse momento eu vi sair de trás do Senhor como que caixões, que ficavam prontos na frente do púlpito aberto. Ao lado direito do Senhor, eu vi se levantar um grande muro de tijolo, mas era aqueles tijolos vazados que davam para ver, né? Não aqueles sólidos vazados, não, tijolo vazado mesmo, que dá para olhar assim por dentro dele. E eu vi também fogo, mas não fogo inteiro assim, como labaredas, como maçarico, só que não um maçarico na sua pressão inteira, como um lança-chamas. Assim saíam essas rajadas de fogo.
Amém. Quando o senhor falou, mestre, que já tinha 48 processos, se eu não me engano era esse o número, eu vi cair muitas folhas, como se fossem folhas de processo, caía do céu por cima do senhor, assim, iam caindo muitas folhas. Amém. Quando o senhor, mestre, desafiou aos outros deuses, eu vi a veia de trás do pescoço do senhor e o sangue do senhor foi trocado e corria como que ouro em vez de sangue. E eu vi o senhor ficando mais jovem. O senhor ficou mais jovem essa noite. Deus fez o senhor rejuvenescer. E também eu vi a musculatura do senhor ficando mais forte. Deus fez uma operação no senhor essa noite. Bem nesse momento onde o senhor desafiava os outros deuses. Assim me diz o Espírito Santo que, aleluia, o Senhor agradou muito ao Espírito Santo de Deus essa noite, com essas palavras de desafio, porque diz-me o Espírito Santo, é dessas palavras que eu busco há muitos séculos. Amém. Ao final da pregação, quando o Senhor falava de seleção, eu vi uma grande pena descer do céu. E o Senhor ficava com uma veste, eu não consigo discernir essa veste, só sei que é cinza. Era uma veste muito diferente. Eu não sei que veste é essa, suas mangas eram longas. A veste era dobrada, como se fosse uma camisa passada com dobras, assim. Era uma veste muito bonita, muito bem passada, alinhada. Era muito linda essa veste. E essa pena era muito grande. E o Senhor escrevia num pergaminho, e o Senhor escrevia nomes. Eu não consegui ver os nomes, mas o Senhor escrevia esses nomes. E como que esses nomes passavam pelo púlpito, e eu vi como uma gaveta, mas ele passava pelo púlpito e ia para a lateral. E essa gaveta ficava como se fosse diplomas de aprovados. Isso que eu entendi, como se fosse diplomas daqueles que foram aprovados, né? E esses diplomas, eles eram pegos pela senhora, mãe. E na visão eu consegui chegar perto, e em cima desse diploma estava escrito Evangelho, com uma letra cursiva bem preta, assim, em negrito. Estava escrito Evangelho, e ali essa visão cessou. Amém. No momento que o irmão Altair entregava uma profecia para o irmão Davidson, eu recebi uma palavra de Deus para te entregar, Davidson. Assim me manda te dizer o Senhor da geração Jesus Cristo, o teu Deus. Prepara-te para ser perseguido, caluniado, difamado. Prepara-te e lembra-te, digo eu, o Senhor, eu estou contigo, porque sou eu que te provo e te aperfeiçoo para a obra que eu tenho contigo. E para que tu entendas a obra que eu tenho contigo, eu preciso provar-te na carne, no espírito, nas contendas, nas perseguições.
Eu preciso levar-te aos extremos, pois o que eu tenho contigo é extremo. Ainda sobre as palavras de desafio de outros deuses, ainda me manda dizer o Espírito Santo de Deus que ele usará essas palavras. Ele usará essas palavras. Ele pegou essas palavras ficaram materializadas. Eu vejo essas palavras se materializando como letras de ouro. E anjos levam elas letra por letra. Eles levam ela e sobem. E eu não vejo até onde eles vão. Amém. Alguém mais aqui? Carlinhos, lá na onde tu habita ali, todos os que se dizem crentes são falsos e são movidos pelo diabo. Todos. Deus olha do céu e naquele meio só vê você como verdadeiro. Só você. Não interessa quantos lá se diga crente, piedoso. Não, são todos falsos. Deus só vê você como verdadeiro. Irmão Davidson, quando o irmão Rômulo estava te entregando a palavra, irmão, eu vi os seus poros sangrar, irmão. Todos os poros do teu corpo sangrava como se você suasse gotas de sangue. Amém. André, essa criança, Deus enviou um anjo hoje para acompanhar essa criança quando ela sair daqui, porque ela vai precisar, irmão. Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo. Amém, mestre. Amém, irmãos. Você quer a graça de Deus? Faça a vontade de Deus, não a sua, não os bons conceitos que essa sociedade tem, não. Seja radical em viver e andar na verdade. Verdade não é o que a nossa mente produz, verdade é o que o nosso Deus nos revela. A verdade tem um peso muito grande e nem todos têm coragem de sustentar, carregar sobre os seus ombros a verdade. Só experimentarão a grande glória de Deus, o seu grande favor, o seu suprimento, as suas coisas inefáveis, aqueles que estiverem dispostos a morrer com a verdade e pela verdade, senão nunca experimentarão. Lembra do que eu falei no começo, da adaga da contenda? O que mais provoca, que Deus tremendo, o que mais provoca contenda no mundo, senão a verdade. Jesus foi o homem mais contraditório e o é até hoje, porque ele se diz ser a verdade. A verdade de Jesus levanta uma guerra contra o islamismo. A verdade de Jesus levanta a guerra contra todas as linhas, eu disse todas as linhas e conceitos do espiritismo. A verdade de Jesus Cristo levanta uma guerra contra o catolicismo e suas doutrinas malditas. A verdade de Jesus Cristo levanta a guerra contra os segmentos espíritas, afro, umbanda, quimbanda, magia negra, budismo. A verdade significa que você vai ter que ter um ombro muito forte, porque todos esses conceitos religiosos, todos, só existe uma verdade, é a que eu prego, é a do Evangelho de Jesus Cristo. Todos os outros conceitos vão querer vir contra ti para quebrar a tua verdade, e você tem que ter ombros para sustentar a verdade. Mas verdade, volto a dizer, não é o que a sua mente produz, porque está escrito: conhecereis
a verdade, e ela vos libertará. O conceito de conhecer alguma coisa é algo que não está em você, é algo que não faz parte ainda de você, do seu conhecimento, da sua essência. Você vai precisar conhecer, está fora de ti. Por isso você precisa ouvir pregação, você precisa ler Bíblia, orar, porque a verdade vai penetrar em você. Agora, muitos têm recebido verdade, mas não têm mantido seus ombros firmes o suficiente para sustentar a verdade. Você quer a verdade? Você vai dizer que sim, mas vem outra pergunta: vai sustentar? Não vai deixar ela partir? É assim que a gente agrada a Deus, irmão. É assim que a gente agrada a Deus. Quem sabe que tem a verdade não tem medo de mal algum, porque a verdade, diz a Escritura, a minha verdade é escudo e broqueu. Quer ficar protegido? É com a verdade. Mais algum profeta? Alguma coisa mais, irmão? Não? Amém. Vamos ficar de pé. Bendito Deus glorioso, Pai, Senhor dos altos céus, Deus que teve compaixão e misericórdia de nós, nos adestrou ao ponto de nós podermos ser um vaso, Senhor, para a glória e honra do Teu santo nome, um vaso, Senhor, que guarda como essência a verdade. O Senhor Jesus disse ser a verdade, mas disse que nós devíamos ser iguais a Ele, pois Ele é o nosso Senhor e Mestre Redentor. Por isso, Senhor, nos agracia. Nós te pedimos sim, revela-nos a tua verdade e nos dá juntamente a força para sustentá-la e sermos fiéis até a morte. Assim te damos graça, Pai, em nome do Senhor Jesus, pois nós somos os teus últimos guerreiros. Jesus! Nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia! Vamos em nome de Jesus.